Sindromologia, ali, as 4 síndromes. Capgras, Clerambault, Cotard e Othello. Tá. Essas síndromes, elas podem acontecer no transtorno bipolar, geralmente no transtorno bipolar mais grave, tá? Falar rapidinho aqui das síndromes. A síndrome de Capgras é quando tem um determinado familiar que está com a pessoa e ela acha o quê? Que aquele familiar não é o familiar. Ela acha que um impostor assumiu a forma do familiar dela. O que é interessante disso? Eu já vi, assim, em internação, algumas pessoas apresentando esses casos, e, ao mesmo tempo, que elas também me contavam digamos, alucinações que ela tinha, e que não eram alucinações, eram visualizações de consciência. E aí, o que é para a gente pensar nessas hipóteses aí dessa síndrome de Capgras? A síndrome de Capgras é isso, é o paciente achar que um impostor está no lugar de um familiar dele. Só que, por exemplo, tem às vezes o paciente enxerga outra pessoa, ou seja, a consciência ali no familiar dela. Então, veja, o quanto ela ali não está tendo uma clara evidência e que, de fato, tem uma consciência ali, e ela acha que aquele ali é um impostor no lugar do familiar dela. Outra hipótese para a gente pensar. Não, mas o caso é esse mesmo, é de processo de parapsiquismo mal interpretado. Só quero te falar uma coisa. Existe uma pessoa que trabalhava lá em casa, que eu pedia para ir lá, para ela desenvolver e a me ajudar na biblioteca, aquela coisa toda. Mas uma manhã ela chegou e eu olhei, ela estava possuída, possessa. Aí eu procurei conversar, não adiantou muito. Então o que se passa? Durante umas 3 horas, eu conversei com a consciência através dela, era outra personalidade. Agora, o melhor da história, a hora que eu consegui esvaziar o processo e que a consciência saiu, ela voltou ao que era, não percebeu nada, ficou tudo do mesmo jeito, foi embora como se tivesse trabalhado a tarde toda comigo. E não tinha sido nada, é a outra pessoa. O melhor da história, ela era uma mulher e o cara era um homem. Agora, a possessão perfeita. Outra coisa, eu pude fazer isso porque não tinha ninguém lá em casa, era só eu e ela para conversar, porque a personalidade mudou toda. Então, aí essas coisas existem. Agora, no meu caso, não teve nada da síndrome, eu entrei nessa, porque eu estava vendo a consciência lá, eu sabia quem era. Agora, é interessante. Às vezes é possessão total. E aí, permanente. E o que era interessante? Essa família, dá um caso aí de uma paciente com uma familiar, que era a familiar que ela mais gostava. Só que entrava em crise, ela via a consciência ali com a familiar e ela tinha uma raiva danada. Ela partia para a agressão da familiar, porque ela achava que era uma impostora, que não era. Mas era o processo da consciência ali, né? A Clerambault, justamente aqueles casos, às vezes a pessoa entra num processo de grandiosidade e ela acha que, por exemplo, é muito comum, um tempo atrás, determinadas mulheres em quadro de mania, elas tinham certeza que o Roberto Carlos, cantor, era apaixonado por ela. Né? Então, geralmente a pessoa cria um delírio, né, relacionado ao processo da grandiosidade, ela pega alguém famoso e acha que aquela pessoa está perdidamente apaixonada por ela. Essa é a síndrome de Clerambault. A síndrome de Cotard, ela geralmente acontece nos quadros de depressão mais grave, que é o delírio de negação. A pessoa acha que não existe, alguns exemplos, né, que não tem nenhum órgão funcionando, nenhum órgão dentro dela, acha que o mundo vai acabar, acha que as pessoas ao redor dela vão acabar. Então, esses são os delírios de negação. E o outro, da síndrome de Othello, que é justamente o processo do ciúmes patológico, que às vezes acontece também. Então, às vezes ela tem um parceiro super fiel, mas ela acha que o parceiro trai ela com todo mundo. A vizinha dá um oi, a vizinha já é amante. Né? Bacana, obrigado. Eu peguei esse lance dela do síndrome de Capgras e lembrei de um caso que aconteceu até comigo. Né? Eu ia para São Paulo fazer voluntariado no IPC e ficava toda semana na casa do meu filho. E fazia TENEPS lá, porque eles saíam para trabalhar de manhã. E tem uma filhinha de 1 ano. E determinada semana, eu ia toda semana, determinada semana eu cheguei, quando eu abri a porta, a menina entrou num surto, berro. Parecia que tinha aplicado uma injeção, aquela criança berrando, e começou a berrar, me olhava e berrava. Meu filho e minha nora ficaram totalmente perplexos. Eu entendi que na hora tinha boi na linha. Eu falei, não tem nada não, tranquilo e tal.
E sentei no sofá e fiquei trabalhando as energias, a minha nora tinha que tirá-la da sala. Levou ela para o quarto, aí eu pedi licença para meu filho, fui até o banheiro, comecei a exteriorizar a energia para o apartamento inteiro, mandando, principalmente no quarto que ela estava. Ela foi acalmando, voltou na sala, acabou tudo. A minha dúvida é o seguinte, tem muitos casos de criança que reconhece devido à proximidade parapsíquica da última vida, não é isso? Que ela acabou de chegar. E às vezes os pais entendem que essa questão de que está estranhando, que está não sei o quê. Na verdade, ela está vendo alguma consciência ali. Na minha opinião, era algum assediador que não queria que eu ficasse ali, porque eu estava fazendo limpeza. Uma coisa boa que tem com a criança é que ela fala a verdade, ela não inventa. Ela mostra aquilo que ela sentiu. Se você souber calcular, fazer o diagnóstico, avaliar corretamente o nível de mentalidade da criança, você pega o fenômeno, a ocorrência, o surto, nunca mais com muita teve. Facilidade. Foi só essa vez, nunca mais teve. E ela me adora o tempo todo, já gostava antes, foi naquele dia, pontual. Foi demais. Isso é um semi-possessão, surto de semi-possessão. Que ela via em mim, ela olhava para mim e aquilo parecia que tinha um monstro. Assim, que ela e às vezes a pessoa transfigura o rosto, o gesto, a boca. Era uma clarividência facial. Todos os processos da faces mudam. Tem disso.